Olhe para quem está do lado esquerdo. Agora olhe para quem está do lado direito. Olhou? Agora diga para quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito. Se não tiver ninguém do lado direito e do lado esquerdo, você olhe para você mesmo e diga assim: você foi criado para adorar a Deus. Amém por isso? Queridos, eu e você, nós todos fomos criados com um propósito nobre, santo e elevado. O propósito de adorar o Criador. A adoração, ela existe desde o momento em que existe Deus. E até onde nós sabemos e compreendemos, Deus existe desde a eternidade. Quando começa a eternidade e quando termina, essa nem é do quadro de resposta. Eternidade é eternidade. Mas desde a eternidade existe Deus. E desde o momento em que Deus existe, existe a adoração. E aqui estamos nós num período, vamos dizer assim, limitado da história do mundo. Aqui estamos nós em um único planeta onde o pecado habita. Aqui estamos nós no único lugar cujo um ser que quis usurpar, roubar de Deus a adoração, ele encontrou guarida. E nós temos o privilégio de Deus aceitar o nosso louvor. Isto é motivo de uma alegria muito grande, porque nós somos limitados, nós somos falíveis, desde o momento em que o pecado entrou nesse mundo, nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, em sua infinita sabedoria, nos convida para o adorarmos. Mas em que consiste a verdadeira adoração? Nós queríamos conversar um pouquinho sobre a adoração bíblica com você. Podemos com certeza afirmar, queridos, que adorar a Deus, nós podemos adorar de diversas maneiras. Obrigado. Nós podemos adorar a Deus com palavras, sim ou não? Sim ou não? Sim. Com ações, com ofertas e também com orações. Nós podemos e devemos adorar a Deus com a nossa vida. Tudo em nós deve ser para a honra e glória de Deus. O nosso andar, o nosso falar, o nosso existir, tudo que fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. Porém, queridos, Deus, que é o maior especialista em dar presentes, Ele colocou no ser humano a capacidade de expressar esse amor através da música. Tudo bem, nem todos tocam tão bem como a orquestra do mar. Nem todos cantam tão bem, vamos dizer, como os grupos e os quartetos que aqui se apresentaram. Mas Deus colocou nos seres humanos a música. A música, queridos, é sublime. Ela transcende o infinito. Ela viaja, queridos, e chega direto ao coração de Deus. Amém? Através da música nós conseguimos expressar coisas que nós não expressaríamos com simples palavras. Eu gosto dessa citação. Se você puder, leia comigo, por favor. A música diz o que as palavras não conseguem expressar. Veja que para as coisas comuns do cotidiano, Deus deu ao homem uma linguagem comum. Para os pensamentos e sentimentos profundos do homem, Deus concedeu palavras ternas para os transmitir. Mas para os mais elevados, para o inexprimível, Deus pôs a música no homem. E a música é a linguagem da alma. Portanto, queridos, quando você em casa, ou no carro, ou no ônibus, ou no avião, quando você na igreja se põe a adorar a Deus através da música, você está abrindo o seu coração, porque a música é a linguagem da alma.
Nas linguagens originais da Bíblia, especialmente o hebraico, o grego, porque temos também algumas partes no aramaico, as palavras mais usadas para descrever o ato de adorar significam inclinar-se, prostrar-se, ajoelhar-se, beijar, homenagear. O sentido básico, queridos, visto nessas palavras, estão expressas no convite do Salmo 95. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos... E o Senhor Jesus diz que esta adoração não pode ser uma adoração somente dos lábios para fora, porque aqueles que o adoram desta maneira o adoram em vão. Mas ele diz: eu espero que aqueles que me adoram, me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a minha vida precisa estar em coerência com aquilo que eu estou cantando. A minha vida precisa estar de acordo com aquilo que nós aprendemos e acreditamos na palavra de Deus. Isto é verdadeira adoração. Alguns aspectos interessantes ainda que gostaríamos de destacar. Adorar é reconhecer o valor supremo de Deus, é reconhecê-lo como o único no universo, capaz de criar, manter, capaz de restaurar aquilo que se perdeu. Adorar, queridos, é expressar um amor sem medida pelo Criador, é dar glória ao único ser que merece, é aplaudir o Rei do Universo, com a mente, o coração, o corpo, é afirmar que Deus é o máximo, não há outro igual, não há outro maior, não há nenhum outro que mereça a nossa adoração. Adoremos, queridos, porque adoramos porque somos atraídos pela santidade e pelo amor de Deus. A adoração ela deve estar primeiramente centralizada em Deus, mas deve ser mediada por Cristo Jesus e orientada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. A adoração envolve todo o ser, e ao adorarmos devemos voltarmos para o passado, o presente e o futuro, ou seja, relembrarmos que nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, mas quando entrou o pecado no mundo, nós perdemos a imagem e semelhança com o Senhor Deus, mas Ele está trabalhando no presente para restaurar-nos, e em breve, quando Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, amém? Deus irá concluir a obra de restauração. Por isso a nossa adoração deve olhar para o passado, para o presente e para o futuro, a eternidade que está à nossa vista. Mas a música, queridos, a música tem poder. Tem poder tanto para o mal, como tem poder para o bem. E nós precisamos usar a música para o bem. É importante que em nossos iPads, nossos iPhones, em nosso aparelho de som, no carro, em casa, nós possamos ter músicas que edifiquem a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter música que nos aproxime do Criador. Nós precisamos gastar tempo nos deleitando com músicas que aumente em nós o desejo de estar logo com Cristo Jesus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Mas vamos e convenhamos, nem sempre é fácil ter um cântico no coração, nem sempre é fácil estar alegre, feliz e cantar. É muito fácil cantar quando tudo está bem, quando você tem dinheiro, hoje em dia não se diz mais no bolso, mas no banco, né? Quando você tem dinheiro, quando você está empregado, quando você está bem com a família, quando os filhos estão saudáveis, quando todos estão indo bem na escola, estão indo bem no casamento, aqueles que já são casados, está tudo bem na igreja, está tudo em paz. Vamos cantar, vamos louvar a Deus.
Mas finalmente, queridos, Deus nos diz em sua palavra que Ele espera que nós possamos desenvolver uma confiança tão grande na realidade, no fato de que Ele é Deus, de que Ele é aquele que provê tudo que nós precisamos e de que nada faltará para um filho seu. E nós possamos adorá-lo, nós possamos louvá-lo, mesmo nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 16, nos traz uma história impressionante, uma história até bem conhecida, de um dos grandes personagens bíblicos. Paulo, antes de se converter, era um perseguidor dos cristãos, mas após se converter, se transformou no maior evangelista de todos os tempos. Paulo viajava pregando e com ele levava os seus companheiros de evangelismo. A Bíblia não registra, mas eu creio que Paulo também tinha a sua orquestra que cantava com ele. Mas nesse momento, Paulo estava somente com o seu companheiro. E a palavra de Deus nos diz que eles estavam numa viagem missionária. Versículo 19 do capítulo 16 diz que os senhores perceberam que que lhe desfizeram a esperança do lucro, e agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Estava ouvindo aqui os agradecimentos da professora Dalgina. Nosso irmão Wilson está com outros irmãos e uma outra orquestra, começando o evangelismo hoje, uma tenda montada no meio da rua. E simplesmente imaginemos que em meio à programação chegassem por ali alguns policiais, chegassem por ali alguns homens armados, com carros prontos para prendê-los, e se não bastasse simplesmente o ato de dar uma ordem de prisão, de uma forma humilhante, rasgassem-lhes as roupas e açoitassem e batessem diante de toda a multidão. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas. Imaginemos que em meio a esse lindo programa que tivemos nessa noite, com jovens talentosos tocando, outros cantando, adorando a Deus, não estavam fazendo nada de errado, simplesmente entrassem por aqui alguns soldados e levassem alguns, especialmente os que estão participando, presos, e fossem machucados, açoitados. A tendência humana é reclamar, brigar. A tendência humana é querer lutar pelos seus direitos. A tendência humana talvez seria, quem sabe, procurar algum amigo e quem sabe ver se precisa de alguma coisa para libertá-los. Mas Paulo, queridos, havia entendido o sentido da verdadeira adoração. Paulo havia entendido que Deus dirigia a sua vida a tal ponto de ter a certeza de que Deus estaria com ele, Deus estava com ele e continuaria com ele. Por isso, queridos, Paulo, naquele cárcere, porque o versículo 23 diz que a ordem dada aos soldados, depois de darem muitos açoites, foi que guardasse Paulo e Silas com segurança na parte mais segura do presídio. E eles, recebendo esta ordem, levaram Paulo e Silas para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Historiadores afirmam que esta prisão era uma prisão escura, fria e úmida. Podemos imaginar, quem sabe, as costas e os braços desses dois homens de Deus sangrando, machucados, o sangue escorrendo,
mas nem sequer podiam fazer algo, estavam ali ainda presos a um tronco. Mas há algo que Paulo podia fazer, algo que Paulo na verdade fez. Paulo começou a louvar a Deus, amém? A Bíblia não diz que música foi, a Bíblia não diz em que tom era, a Bíblia não diz se tinha algo parecido com o que nós usamos hoje para louvar a Deus, mas o fato é que Paulo começou a orar e cantar louvores a Deus. Imagino que alguns dos salmos ali foi entoado, e o curioso é que os demais companheiros da prisão escutavam. Nessa noite eu quero fechar a nossa mensagem levando-nos a se lembrar que há vizinhos, há parentes, há amigos que nos escutam. A pergunta é o que nossos vizinhos, nossos parentes e amigos estão escutando. Se eles viessem até a igreja hoje à noite, ouviriam lindas canções, mas lá no teu prédio, no teu bairro, na tua empresa, na faculdade, o que é que os teus amigos, os teus vizinhos estão escutando? Eles andam na presença de um adorador? Paulo e Silas cantaram, e a multidão ouvia. Os presos, homens rudes, talvez com os ouvidos não tão preparados para ouvir boas melodias, quem sabe contextualizando para os dias de hoje, eram presos acostumados a ouvir funk, rock, pagode, tecnobrega, mas de repente eles começam a ouvir uma música diferente, e o que é diferente atrai. Coloque uma coisa na mente, queridos irmãos, queridos jovens: nós somos chamados por Deus para atrair o mundo pelo que é diferente, não nos tornando iguais. Imagino que se Paulo e Silas estivessem cantando o mesmo tipo de música que eles estavam acostumados a ouvir, não chamariam atenção. Mas eles tinham uma música santa, uma música diferente, como essas que ouvimos nesta noite. Sabe, queridos, quando nós nos colocamos a cantar, mesmo diante dos problemas, os milagres acontecem, amém? Quando nós nos colocamos a cantar, e a orar, e a buscar a Deus, Deus trabalha, e os milagres acontecem. A palavra de Deus diz no versículo 26, que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Mas sabe o que me impressiona nessa história? É que a palavra de Deus diz que naquele dia ninguém fugiu. Se a Bíblia dissesse que Paulo e Silas não tinham fugido, eu diria tranquilo, normal. Mas a Bíblia diz que nenhum preso fugiu, todos ficaram ali. Eu fico pensando, se abrissem aqui a prisão de Americano, nós tivemos lá esse ano distribuindo livros da Grande Esperança, eu tenho certeza que até o coxo daria um jeito de sair correndo. O cego encontraria a porta de saída, mas não ficaria um só. A porta está aberta, estamos livres, é por aqui que eu vou. Mas algo aconteceu, que aqueles homens não saíram daquele lugar. Obviamente, penso que não foram anjos que vieram e seguraram aqueles presos. A única conclusão que eu chego é que eles estavam extasiados, estupefatos, admirados diante daquela música cantada por Paulo e Silas. E que música era essa? Eu não sei a melodia, eu não sei a letra,
Mas eu posso imaginar que mais ou menos por volta da meia-noite, como diz a palavra de Deus, aqueles presos que talvez estavam ali jogando algum tipo de jogo, quem sabe usando algum tipo de bebida forte, ou quem sabe usando algum outro tipo de produto, se fosse nos dias de hoje, quem sabe drogas, bebidas, jogando baralho, eles deixaram tudo e foram ouvir duas vozes trêmulas, fracas, sim, porque estavam com dor, com frio, as duas vozes que imaginam que cantavam mais ou menos assim: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Quando os problemas acontecem, quando eles chegam e batem à sua porta, você se desespera, você grita, você reclama, você briga com Deus, você briga com as pessoas, acusando as pessoas de serem a causa do seu problema, ou você para louvar a Deus. Diante dos problemas, Paulo e Silas estavam dizendo: Deus é bom. Talvez algum preso naquele momento pensasse: mas que homem mais tolo! Ele está preso por causa desse Deus. Ele estava pregando a respeito desse Deus. Talvez alguns já tenham comentado: esse homem tem dedicado toda a sua vida a esse Deus. Ele já passou por naufrágios, ele já foi açoitado em outros momentos. E os presos não entendiam como esse homem ainda podia abrir a boca e dizer: Deus é bom. Mas quando Paulo cantou a segunda estrofe, eles entenderam. Vamos comigo? Cristo é real. Posso ouvir? Cristo é real. Cristo é real. Penso que algum dos presos comentou com o outro: olha, esse é diferente. Não são como os outros crentes. Cristo é real na vida desse homem, amém? Porque, querido, quando Cristo é real, o meu andar é diferente, porque o meu pensar é diferente, o meu comer, o meu vestir, tudo é diferente. As minhas conversas, as minhas piadas, porque cristão também sorri, cristão também se alegra, mas as nossas piadas não são as mesmas. São diferentes. Os nossos louvores são diferentes. O nosso namoro é diferente. Tudo é diferente quando Cristo é real. Queridos, eles começaram a entender o real motivo pelo qual aqueles homens estavam ali felizes quando ouviram a terceira estrofe. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, Aqueles homens entenderam que a visão de Paulo e Silas, o objetivo de vida de Paulo e Silas não se limitava àquele lugar, não se limitava àquela cidade, não se limitava àquele estado, não se limitava àquele mundo, porque eles esperavam uma vida por vir. Eles já visualizavam a nova terra, um novo céu. Onde está voltada a tua visão? Para esse mundo e as coisas desse mundo? A nossa visão precisa estar em Cristo Jesus, em seu trono, no lar eterno que ele disse em Apocalipse 21:7, que já está preparado. O reino está voltando.
Rei está vindo. E quando Ele vier, Ele quer encontrar os adoradores, porque Ele quer que todos os adoradores possam voltar ao plano original, adorar a Deus 24 horas por dia, por toda a eternidade. Adorar a Deus sem estar preocupado com as contas da segunda-feira. Adorar a Deus sem estar preocupado com os problemas da família. Adorar a Deus sem estar preocupado na casa que está precisando de reformas. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, querido amigo e irmão. É te levar para um lugar perfeito, te levar para um lugar que Ele idealizou, planejou, onde não vai haver nem dor, nem pranto, onde Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E nós poderemos cantar todos, cantar no coro celestial, cantar no cântico do Cordeiro, porque o Rei vem vindo. Prepare-se para encontrar com o Senhor e Salvador Jesus e adorá-lo por toda a eternidade.